queridos, queridas do Senhor, Shabbat Shalom. Mais um dia que estamos aqui diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã maravilhosa deste sábado. Espero que você esteja bem nesta manhã linda que o Senhor tem nos dado. Apesar que aqui nós estamos com uma manhã bem nublado, ventando, frio, mas tudo é lindo diante do calendário de Deus. Então eu desejo nesta manhã que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te encontre e abunde a sua vida. Amém? Nossa meditação hoje está em Isaías 6, 1, 8. Com o decorrer de nós falarmos aqui, nós vamos ler. Eu quero falar para vocês, irmãos, vivendo um novo tempo, vivendo o tempo de Deus. Queridos, vocês sabem que ontem eu coloquei um áudio, um vídeo pequenino lá no nosso canal sobre o Messias judeu. Ele dizendo que o Messias já está entre eles. E eu estou fazendo aqui um estudo bem longo, esse irmão explicando por que eles creem que o Messias já está entre eles. Mas teve uma pessoa que colocou lá um comentário bem, assim, tipo assim, chamando a gente de ignorante, né, irmãos, de rude, porque disse assim que aquele só é uma pessoa estudada, não sei o que, parará e pererê, mas a gente não importa não. Isso é o que eles estão dizendo lá, né, irmãos, é eles que falam. Então nós estamos sabendo que nós estamos vivendo o tempo de Deus, amados. O tempo de Deus aqui na terra. Mas nós estamos vivendo também o nosso tempo humano. Deus está dando o seu tempo para que as pessoas se recorram ao altar da graça de Deus. Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil parece não passar. Mas tudo passa, querido. Tudo. Queridas do Senhor, tudo passa. O tempo de Deus é permanente e eterno. Amados, o tempo humano é passageiro. O profeta Isaías tinha parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias, em 2 Reis 14, 21 e 15 e 1. Ele foi ungido rei aos 16 anos de idade, muito novo. 2 Reis 14, 21. Mas vejam bem o que acontece, irmãos, quando uma pessoa se exalta. Ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou o incenso, 2 Crônicas 26, 16 a 21. Algo que não lhe era permitido fazer, pois era restrito aos sacerdotes. A consequência foi uma lepra e a morte do rei, trazendo de um tempo de decadência para aquele povo. Está vendo aí, irmãos, uma pessoa quando um rei ou um governo, quando está errado diante de Deus, ele traz decadência para a nação e para o povo que nela está. Então, o ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil, mas quando Isaías entrou no templo, viu a glória de Deus, foi transformado e enviado para cumprir o seu chamado profético. Louvado seja Deus. E agora eu te pergunto, como viver o novo tempo de Deus? Vamos refletir como o profeta Isaías descobriu o novo tempo que Deus preparou para ele. Isaías 6, 1, 4. Nós vamos ver aqui o primeiro tempo, o tempo de ver a glória de Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento que a glória de Deus se manifestasse. Versículo 1, ainda, entrar no templo. A primeira atitude de Isaías ao ver o caos social, ele viu o caos social, foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para começar tudo. Hoje o templo de Deus somos nós, 1 Coríntios 3,16. E devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Parte B. Adorar a Deus, versículos 2 e 3, adorar a Deus. Primeiro, entrar no templo. Segundo, adorar a Deus. Versículos 2 e 3. O ambiente que Isaías presenciou foi de louvor e adoração dos anjos cantando ao Senhor. Oh, que glória, irmãos. Que glória. Aleluia. Ele presenciou a adoração dos anjos cantando ao Senhor. O louvor liberta, o louvor alegra. Quando adoramos em espírito e em verdade, João 4,24, Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as nossas coisas. Tudo Ele
faz novo. Terceiro, nós vamos ver o agir de Deus no versículo 4. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor, enchendo o templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas começar o poder de Deus. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. Êxodo 14, 13. É isso, irmãos, que é o tempo de Deus. Aquele tempo caótico se tornou o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Então, nesse tempo caótico que você está vivendo aí na nossa nação, é o tempo de vocês verem, de nós vermos a glória de Deus. Do mesmo modo, em nossas crises, podemos entrar no templo, na presença do Senhor em adoração e contemplar o agir de Deus com sua poderosa mão sobre nós. Isaías 43, 13. Este é o tempo de ver a glória de Deus. Nós estamos no tempo de ver a glória de Deus. Depois, tempo de transformação, versículos 5 e 7 do capítulo 6. O profeta Isaías, após ser impactado com a glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Oh, louvado seja Deus. Aí o que aconteceu, irmãos? Aqui, outro assunto, arrependimento, no versículo 5. Após ele entender a santidade de Deus entoada no louvor daqueles anjos, o profeta Isaías sente que é pecador. Veja, ele era um profeta. E se arrepende de seus erros, de seus pecados, confessando ao Senhor. Irmãos queridos, quando passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar os outros, na verdade. Mas precisamos reconhecer nossas próprias faltas e nos corrigir com Deus. Sabiam? Depois, no versículo 6, ele fala do fogo do Espírito. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo no altar para queimar os lábios de Isaías. Este fogo representa, sabe o quê? O poder do Espírito Santo em sua vida, para lhe purificar e capacitar para o chamado profético que Deus lhe deu. Depois, no versículo 7, vem o perdão. O anjo declarou para Isaías que estava perdoado de seus pecados e agora estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende, a culpa impede de prosseguir, mas o perdão traz liberdade. Então, amados, Isaías era um profeta, mas para que ele entrasse e fizesse o chamado de Deus e fizesse ali a adoração completa, primeiro ele teve o que, irmãos? Que adorar a Deus, que entrar no templo para ver a glória de Deus, para ver o agir de Deus. Para ver o agir de Deus. Aleluia. Tempo de transformação. Nós estamos vivendo o tempo que Deus está exigindo de nós. Para nós vermos o agir de Deus, nós temos que adorar. Nós temos que o glorificar. Nós temos, irmãos, aleluia, que pedir a Deus para sermos queimados com fogo no seu espírito. Porque aqui há um tempo de transformação. Nós precisamos desse tempo de transformação. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Aí vem o que, irmãos? O arrependimento. Versículo 5. Após entender a santidade de Deus entoada no louvor dos anjos, o profeta Isaías sente que é pecador. Ele sente que ele precisa de se arrepender. E ele se arrepende de seus erros, confessando ao Senhor. Quando passamos por tempos difíceis, queridos, temos a tendência de culpar os outros, de colocar problemas em cima dos outros, mas nós precisamos reconhecer nossas próprias faltas e nos corrigir com Deus. Depois, o fogo do Espírito desce no versículo 6. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo no altar para queimar
os lábios de Isaías. Este fogo representa o que, irmãos? O poder do Espírito Santo em sua vida para lhe purificar, para lhe capacitar para o chamado profético que Deus lhe tem chamado, que Deus tem lhe dado. Depois do versículo 7 vem o perdão. O anjo declarou que Isaías estava perdoado dos seus pecados e agora estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende, a culpa impede de prosseguir, mas o perdão traz liberdade e traz paz. Os tempos de provações são oportunidades para mudar nossas vidas. Somos moldados e levados ao fogo como ouro para ser preparados para receber uma bênção especial de Deus. Antes de mudar as coisas ao nosso redor, primeiro queremos mudar nossas vidas, o nosso interior. Aleluia. Este é o tempo de transformação. Aí vem o tempo de chamado de Deus, versículo 8. Às vezes, irmãos, dizemos, mas Deus está me chamando para fazer isso, fazer aquilo. Mas será que você tem feito todas essas coisas, passado por esse caminho no qual Isaías passou? Não é só ir e fazer, eu vou ser ungido, obreiro, obreira, eu vou ser isso, vou ser aquilo, quando você não tem capacidade nem, ou eu mesma não tenho capacidade nem de transformar a minha própria vida. Mas o tempo de chamado de Deus, no versículo 8, nos fala que após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformados pelo Senhor, agora Isaías recebe o quê? Um chamado perfeito. Para ele adorar o Senhor como os anjos adoraram, ele teve, irmãos, que ser queimado, passado, purificado pelo fogo. Nós temos que ser queimados, purificados pelo fogo para poder ter os lábios puros, a nossa vida pura, para adorar a Deus. Depois de tudo isso, ouvir a voz do Senhor. Às vezes não sabemos como ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. Não pode falar de algo que não ouviu, mas torna-se responsável por transmitir o que ouve. Isaías ouviu a voz divina e foi impactado com a glória de Deus pela mensagem espiritual que seria incumbido. Isaías 6, 9 a 11. Se você está vivendo um tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a voz de Deus em seu coração. Depois ser conduzido por Deus. A partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor para a sua vida. Deveria ir onde o Senhor o guiasse, por o mais difícil que pudesse ser. Queridos e queridas, deixe Deus conduzir a sua vida através do sopro divino do Espírito Santo. Depois, obedecer à vontade de Deus. Tem pessoas que querem fazer a chamada de Deus, fazer as coisas de Deus, mas não querem obedecer à sua vontade. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana, Romanos 12, 2. Passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo o que Deus lhe falasse. Se Deus te deu um chamado, obedeça ao propósito de Deus para a sua vida e seja feliz na presença do Senhor Jesus Cristo. O tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou o seu chamado para o ministério profético. A partir dele foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Em momentos difíceis de nossas vidas, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e para nos mostrar o seu poder. Este é o tempo do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Isaías 61, 2 diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. E a partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo como ano aceitável, entendendo que cada crise é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida, mas será necessário parar de olhar problemas e contemplar a glória de Deus, aceitar ser transformados para que você também seja renovado e então receber o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. Aceite o tempo de Deus para a sua vida.
Receba nesta manhã o tempo de Deus para a sua vida e faça como Isaías fez. Obedecer à vontade de Deus, ser conduzido por Deus, ouvir a voz do Senhor, tempo do chamado de Deus, perdão, fogo do Espírito Santo, arrependimento, tempo de transformação, que é o mais importante, sermos transformados pelo Espírito, ver o agir de Deus, adorar a Deus, entrar no templo e ver a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Glória a Jesus. Graça e paz, shalom, meus amados. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as tuas misericórdias, tuas maravilhas. Senhor, que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos ser perdoados dos nossos pecados. Ó Senhor, principalmente perdoados, Senhor, para que nós possamos viver o novo de Deus nas nossas vidas. Pai, entra com a ação divina em cada vida, em cada lar, Senhor, e que a bênção seja completa, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Nesta manhã, no nome santo de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós iremos viver o tempo de Deus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ihad. Amém. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na sua vida e aprenda a viver o novo tempo de Deus. Shalom.